Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandicast. Sou o professor Marcelo Henrique Napimoga, diretor de pós-graduação e pesquisa aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, e estou à frente aqui do nosso Mandicast. E hoje nós vamos falar sobre vacinas. Vacinas é extremamente importante e nós vamos falar sobre vacinas infantis, para o público infantil até 5 anos. Para isso, eu convidei aqui o professor Péricles Mota, que é médico pediatra, doutor em pediatria pela Unicamp e professor aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic. Muito obrigado, professor. Boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigado, viu, professor? Prazer estar aqui. Legal. Pessoal, aqui na São Leopoldo Mandic, eu coordenei um trabalho em 2018, onde nós fizemos um levantamento com mais de 1.000 pessoas, entrevistando 1.000 pessoas, e nós observamos lá em 2018, portanto pré-pandemia, que havia um índice de hesitação vacinal, ou seja, aquela pessoa que pensa se eu vou ou não vou vacinar, se eu vou levar meu filho ou não, de 16,5%. E 5% dos entrevistados se recusavam a vacinar. E um dado interessante é que essa população que eu estou falando eram de pais jovens que hesitavam em levar seus filhos para vacinar ou se recusavam a levar seus filhos para vacinar. E aí veio a questão da Covid, toda uma questão aí da vacina da Covid e que culmina aí agora até numa queda mais acentuada para várias vacinas importantes para as crianças. E aí, nesse gancho, professor Péricles, qual é a importância de se vacinar, principalmente as crianças? Nossa, a vacinação, para mim, foi uma das descobertas, né, dos eventos mais importantes que teve, vou falar na humanidade, né? Claro que teve outros. Mas a forma de você prevenir doenças é muito importante, né? Então, a gente no Brasil, a gente tem aí o Programa Nacional de Imunizações e ele era muito bom, era perfeito, até um dos melhores do mundo, né, nessa faixa, com o quê? Com o uso das vacinas e prevenindo as doenças, que tem as doenças agudas e as sequelas ao longo prazo, né? Então, é muito importante mesmo a vacinação em si. Às vezes, esse estudo mesmo que eu comentei, uma das coisas que nós vimos são os jovens adultos, pais, que acabam hesitando em levar sua criança. Muitas vezes eles não viram algumas doenças, como por exemplo a paralisia infantil. Quais vacinas são importantes para a gente dar uma lembrada dentro desse calendário para as crianças? O calendário é muito extenso, Sim, né? Você tem a vacina que atenua a doença tuberculose, você tem vacina de tétano, né, que é muito importante. Você tem a vacina de coqueluche, você tem a vacina de sarampo, de rubéola, que são doenças que, quando atinge a grávida, dá sequelas pro feto. Você tem meningites também, que elas fazem a prevenção. Ou seja, tem muitas vacinas, né? O calendário é extenso. O calendário são pelo menos 8 tempos de vacina. Cada tempo desse tem 2 ou 3 vacinas pelo menos, e muitas vacinas são formadas por 2 ou 3 doses de antígenos diferentes na mesma vacina. Ou seja, com uma dose você vai dar 3 ou 4 antígenos juntos. Então, chega a 30, até em torno disso, 32 doses que a criança vai tomar nos primeiros 4 anos de vida. E a gente tem visto recentemente essa queda na cobertura vacinal, que ela já vinha até um pouquinho antes da Covid. Por que existe essa hesitação e essa queda na cobertura vacinal? Teve alguns motivos. Um deles foi o próprio Covid, né? Anteriormente, era em torno de 90% cobertura vacinal, ou seja, no Brasil, do tamanho que é, uma cobertura excelente. Foi caindo aos poucos, né? Hoje, e principalmente após a era Covid, ou por causa do Covid, está em alguma coisa em torno de 60 e algumas coisas por cento. O que aconteceu no Covid? Paralisou o mundo, né? Então, essa paralisou o mundo. Muitas vezes as UBS estavam fechadas no primeiro momento, então não tinha como o paciente, mesmo que ele quisesse fazer vacina, não tinha. Ninguém saía de casa, ninguém ia num serviço de saúde, né, com medo da transmissão. E mesmo as pesquisas, os insumos, os gastos com vacina, eles foram desviados muito mais atenção para a Covid. Então, mesmo que o Brasil, o governo federal, quisesse comprar vacinas, não tinha disponibilidade no mundo também, como aconteceu com todas as outras cadeias de produção. Claro, claro. E essa baixa cobertura que você fala, em torno de 60%, ela pode ser bastante perigosa para a transmissão de doenças que até então estavam controladas. Muito. Né? A gente
tinha muita sarampo, por exemplo. Sarampo fazia muitos anos, que eu sou formado há muitos anos, né? Não parece, né? Ah, que bom. Mas tinha muitos anos que não tinha a notificação de sarampo no Brasil. E recentemente teve essa notificação, teve aqui no estado de São Paulo, e a partir daí teve uma intensificação das doses de reforço para sarampo para toda a população. Ou seja, uma doença que estava totalmente esquecida, ela apareceu de novo e aí tem toda essa preocupação de aumentar a cobertura que já deveria estar ampla, né? Então esse é um exemplo muito claro para você de que essas doenças imunopreveníveis, se a gente se descuidar, ela volta e por isso a importância de... Exatamente, por isso tem que manter. Você vê assim, a poliomielite, a mesma coisa. No Brasil tem anos que não tem poliomielite, mas se parar a população agora de não tomar as doses adequadas, fazer os reforços, possivelmente vai voltar em algum momento. A polio causa paralisia infantil, né? Que é um problemão que a gente teve lá para trás. Sim. Né? Tem alguma contraindicação para a criança tomar vacina? Raramente, né? Raramente. Tem algumas doenças, né? As imunodeficiências, dependendo da vacina, do tipo de vacina, quem tem imunodeficiência é contraindicado a fazer aquela vacina. Algumas situações muito específicas, né? Se por acaso eu tomei, por alguma razão, uma imunoglobulina, fui contra... uma imunoglobulina, por alguma razão, que é alguma doença que eu tive e que estava indicada imunoglobulina, eu não posso tomar dos 90 dias, né? Por quê? Porque senão ela vai ter ineficácia. Quadros agudos e graves, não doença boba, uma tossinha, uma febrinha, isso não contraindica, mas quadros mais clínicos mais graves também contraindicam. Pacientes oncológicos também, né, tomando quimioterapia com a imunidade baixa, isso aí também tem certas contraindicações. E alérgicos também, que já sabem que são alérgicos ou não? Sim e não, que eu falo, né? Porque o que acontece? Se você teve uma reação anafilática a algum componente da vacina, você tem uma contraindicação relativa. Por que eu falo relativa? Como a doença sempre é grave, então se você conseguindo controlar, né? Você hoje, mesmo quem teve reações anafiláticas, eles estão fazendo a vacina no ambiente hospitalar com monitorização. Porque é tão pouco antígeno que tem. Geralmente é uma vacina que tem componente do ovo ou do leite também. Tem algumas crianças que têm reação anafilática. Tem que evitar. Mas hoje, mesmo nessas crianças, é feita sob monitorização. Eu tenho 2 pacientes que eu indiquei, mesmo eles tendo a reação anafiláticas anteriormente, falei, não, vale a pena, eles acabaram fazendo sob monitorização sem problema nenhum. Legal. E qual que é a eficácia das vacinas, mais ou menos? Eu sei que varia. Varia muito, né? Por exemplo, a gente tem uma vacina contra o hemófilos tipo B, que só ele, é uma vacina única para ele, só ele causa meningite da família dele, que é o hemófilos tipo B. Então, eu faço uma vacina contra ele, é 100% de eficácia. Porém, essa 100% de eficácia na prática acaba não se tornando. Por quê? Porque tem uma cadeia. Eu vou produzir, eu vou estocar, eu vou transportar, eu vou guardar e eu vou aplicar. Em quem? No paciente. Se tudo tiver ok e a resposta do paciente não for adequada, a vacina não vai ser eficaz. Então, 100% a gente nunca vai ter. Tem todos esses passos aí que podem ter uma quebra na cadeia, mas as vacinas são muito eficazes hoje, né? Inclusive, hoje tem as vacinas para Covid também. Estão indicadas, inclusive para crianças de 3 a 5 anos, devem tomar aquelas crianças. Exatamente, né? A vacinação de Covid, como todas as outras vacinas, todas as medicações, elas começam nos mais velhos, vão diminuindo, foi o que aconteceu, né? Foi para uma faixa etária, ela foi diminuindo, depois acima de 12, depois de 12 a 5 e hoje a partir dos 3 aos 5 anos. Mas uma coisa assim que a gente tem que pensar, a segurança, né? Então a vacina, a eficácia, ela tem que ser a segurança ela tem que ser comprovada e a eficácia também. Só que se ela for uma vacina segura, não tem por que não fazer, né? Já que a eficácia vai variar também de indivíduo para indivíduo, de vacina para vacina. Eu fui um dos últimos a tomar, né? Na minha faixa etária. Assim, sim, né? Lá perto dos 20. Já foram, né? E aplicar diferentes vacinas ao mesmo tempo, existe contraindicação ou indicação? Não tem.
né? Em princípio, você pode ter dentro do calendário, isso já foi também estudado. Se você aplicar conjuntamente as vacinas, juntas ou separadas, a eficácia é semelhante das doses, né? Tá. Então, você vai no posto de saúde, de vez em quando você toma lá 2, 3 injeções. Dá uma olhada lá. E já resolveu. E tem algum medicamento que possa impedir a vacinação de uma criança? Então, os quimioterápicos são uns. Tá. Tem poucos grupo muito específico. Muito específico. Fala, não, você está tomando essa medicação, você não vai poder fazer, isso é muito específico. Então, acho que para a gente fechar esse bate-papo aqui sobre vacinação infantil, eu queria que você deixasse aqui um alerta ou um comunicado aos pais ali sobre a vacinação, sobre a importância da vacinação. Então, a vacinação, como a gente comentou lá no começo, ela é uma descoberta, né? E muito importante. Eu falo assim, que foi até uma das mais importantes que teve na medicina, porque você fazer a prevenção de doenças não é um gasto, é um investimento em saúde. Então, você tem seu filho, que você está em dúvida, não tem essa dúvida, vá fazer a vacinação. A vacinação é muito importante para prevenir. As sequelas, elas não têm tratamento, não tem prevenção para sequelas. E somente a prevenção para as doenças. Né? Nós temos aí vacinas de meningite tem meningite C, meningite B, né? Inclusive, nosso Programa Nacional de Imunizações ele é muito amplo. Tem algumas vacinas que não tem na rede pública, só tem na rede privada. Pela prevalência, pelo custo da vacina, tem vacinas que hoje cada dose custa R$600. Uhum. É caro. Mas, como não é um gasto, é um investimento, então tem que ser bem ponderado isso entre os pais. Olha só, pessoal, então o Dr. Péricles Mota, médico pediatra, aqui falando da importância das vacinas. Nós, Brasil, vimos a importância da vacinação ao erradicar várias doenças e muitos dos pais mais jovens que talvez nem viram, né, paralisia infantil, doenças mais graves como meningites, catapora, enfim, coisas que hoje a gente cada vez mais reduz, e que aí algumas pessoas, ao não ver, talvez falem, então não preciso mais vacinar meu filho. Mas precisa, porque é somente com uma ampla cobertura vacinal imunoprevenindo, como o professor Péricles falou, é que nós vamos evitar a volta dessas doenças. Então, se você tem dúvida, assista esse Mandicast aqui, tire as suas dúvidas e leve com tranquilidade o seu filho para tomar as vacinas que estão previstas no Programa Nacional de Imunização. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço também pela presença. Então, gostou? Deixa um like, não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic ou nos ouvir aqui no Spotify. Um abraço!